Então, vamos dar sequência e vamos começar com as cores. Posteriormente, nós colocaremos as cores nessa página 1. Eu vou fazer o seguinte, como eu tinha feito um comando com a aula 1 e esse com a PG1 aqui, eu vou criar também agora como se fosse aula 2, né, para a gente trabalhar com cores, e aqui PG2. A aula 1 eu criei dentro de modelos, que é ensinando comandos, e a página é mais a página do site que nós vamos construir, já colocando esses comandos em prática. Então, vou abrir um bloco de notas em branco, é vazio aqui, abrir bloco de notas, e vou colocar a estruturação básica, HTML, entre tags, porque são comandos, título, que é o título do navegador, esse aqui eu vou chamar de aula 2, pode colocar assim, aula 2, cores, que aí fica mais fácil para vocês estudarem e saber depois. Título novamente, para fechar. E aqui, abrir o conteúdo da página, fechar o conteúdo da página, que é o que vai receber todo o texto da página ali dentro, e fechar o HTML por fim. Posso até já salvar. Então, arquivo salvar ou salvar como, tanto faz nesse caso, porque ele é um documento que ainda não foi salvo. Salvar onde? Salvar dentro da sua pasta de curso de HTML, modelos. Site é só aquele do JN Resort. Quando eu estiver ensinando comandos, nós vamos salvar dentro de modelos nessas primeiras aulas. Modelo chamado aqui aula2.html. Não esquecer do ponto, né, e dessa estrutura. Salvar. Perfeito. Aqui dentro da minha pasta modelos, eu vou vir para ela então, eu tenho página 1, né, aula 1, e agora a aula 2. Ok. Abre essa aula 2, dá um duplo clique, com o navegador, porque eu vou precisar de trabalhar a atualização dela para visualizar. Repara que ela já está com o título, então tem que abrir ela. Se porventura você fechar o código, eu já ensinei. Você volta na pasta onde ela está, vai com o botão direito, abre com bloco de notas. Se não tiver o bloco de notas, você escolhe ele aqui em programa padrão. Aí ele volta a mostrar o código da página. Cores aqui, eu vou colocar aprendendo estruturar cores. E aqui pode ter um subtítulo, né? Vamos ver aqui. Aprendendo a estruturar cores. Cores em HTML. Ok, basicamente com esses aqui, deixa eu colocar aqui, ó, texto itálico, que aí a gente já trabalha com essas propriedades, texto negrito e texto sublinhado. Ok, então vamos fazer como se fosse um título, um subtítulo e 3 textos aqui em linha. Se eu salvar, vir na minha página e atualizar, fica tudo em uma linha só. Então, isso já foi explicado na aula passada. Então, vocês já entendem que todas as aulas, praticamente, vocês vão ter, né, todas as aulas, toda a página que você construir, você vai ter que usar aqueles comandos básicos. Aqui eu posso colocar um H1, já deixando como aparência de título, não vou nem centralizar, não precisa disso aqui. Aqui eu coloco um H3 para deixar como se fosse um subtítulo menorzinho. Fecho o H3 para que ele não expanda para baixo ali. E não atrapalhe esses outros. E aqui uma quebra de linha com BR ao final deles. Não precisaria no último porque não tem texto abaixo. Se quiser colocar, não faz diferença. F5, prontinho. Está melhor estruturada a nossa página. Ctrl mais e Ctrl menos, ó, aumenta e diminui um pouquinho a visualização aqui do código. Então, se vocês quiserem trabalhar com a visualização do Firefox, Ctrl mais e Ctrl menos aqui no seu navegador, ele aumenta um pouco. Aprendendo a estruturar cores, eu quero mudar aquela cor daquele texto. Tem uma propriedade, vamos lá, que trabalha com isso, né? Um comando que trabalha com isso. Tanto faz se eu colocar antes do H1 ou depois do H1, sem problema. Eu gosto de fazer o seguinte, poxa, eu tenho que mudar esse texto, então eu ignoro todos os comandos que tem antes e coloco o comando que eu vou trabalhar aqui. Então, vou colocar aqui o fonte. Poderia ser em linha separada assim, ó, sem problema algum. Façam da forma que vocês acharem melhor. Tá antes dele do mesmo jeito. Fonte. E esse fonte tem várias propriedades, como cor, como tamanho, que é o size, como face, que é o tipo da letra. E eu posso colocar todos esses atributos. Vamos mexer na cor primeiro. Color, vou colocar aqui red, né, o vermelho. Ok. Mas se eu deixo assim, salvo e atualizo, ó, Ctrl S, F5, tudo muda para vermelho. Por que tudo mudou? Porque eu dei o início para esse comando aqui, mas em momento algum eu falei onde ia terminar essa cor. Então, assim como os outros, eu tenho que vir ao final do texto, poderia ser nessa linha, ou posso fazer na linha de baixo, tanto faz, e colocar o barra fonte. Ah, mas eu tenho que colocar barra fonte color? Não existe isso. Você só fecha o comando é fonte. Eu expliquei que isso aqui é um parâmetro. Ele é automaticamente fechado quando você fecha e termina o comando. Quando eu falar fechar, é essa barra que está terminando. Ctrl S e agora ele só deixa o título.
aprendendo a estruturar cores. Só que tem outras propriedades de cores que vocês têm que entender também, como por exemplo, se eu quiser mudar a cor de todo o texto da página, quero deixar tudo azul. O conteúdo é todo o texto, é todo o conteúdo, tudo que você tem escrito ali. Então, eu posso colocar para ele uma propriedade chamada text e deixar ela azul, por exemplo, ali com blue, text blue. Tudo vai ficar azul, exceto aonde já tem comando. No caso aqui, o título, F5. Todo o restante que eu não dei nenhuma atribuição ficou azul, mas aquele onde já tem o fonte, ele não se altera. Então, bem importante e interessante entender isso aí. Perfeito. Se eu quiser, já que estou no corpo da página aqui, vamos continuar trabalhando com ele. Eu posso colocar mais de um parâmetro. Eu coloquei um, dou um espaço e coloco o segundo. O segundo é BG de background, fundo, color, de cor. Então, significa cor de fundo. Posso jogar uma cor de fundo para a página. Vou colocar um black. A cor de fundo da página vai alterar para preto. Ctrl S e F5. Perfeito. Então, tudo isso, mexer em todo o texto da página e na cor de fundo dentro do conteúdo da página, dentro da tag body. Então, ela também aceita alguns parâmetros. Mais para frente, nós podemos ver um background, que é para inserir imagem. Próxima aula, a gente dá sequência.